Glória a Deus. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui nesse dia para em mais um momento adorarmos a Deus, glorificarmos ao seu nome. E eu acredito que você, assim como eu, também estava ansioso pelo começo deste programa para adorar ao Senhor junto conosco. E eu tenho certeza que ao longo destes momentos que aqui estaremos, Deus tem muito para falar com você, Deus tem muito para falar conosco e temos muito de Deus para receber também nessa noite. E eu quero convidar você já para nesse momento fazermos uma oração, pedindo a Deus a sua bênção sobre o Deus Fala ao Coração desta noite. Eu tenho certeza absoluta que você será impactado pelos louvores, que você será impactado pela palavra e que Deus estará renovando as suas forças. Você que está acompanhando esse programa não está acompanhando à toa, é porque Deus tem algo preparado para a sua vida. E eu quero começar já orando, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre este culto, sobre este programa nesta noite. E eu tenho certeza absoluta que, como já disse, você será abençoado, você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor. E nessa hora, Pai, Te louvamos e bendizemos a Ti pela feliz oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui. E poder oferecer a Ti, Senhor, mais um culto, poder oferecer a Ti, Senhor, mais um momento de adoração ao Teu nome. E eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Pai, que a Tua bênção esteja estendida sobre os Teus filhos que estão acompanhando nessa hora. Que a Tua graça seja derramada sobre cada coração e que o Senhor fale a cada um daqueles que estão acompanhando a esta programação. Que a Tua mão poderosa, meu Pai, siga estendida e abençoando a todos. Que a Tua bênção também, Senhor, seja derramada sobre os Teus servos que estão acompanhando no trabalho, aquele que está, ó Pai, em sua casa, onde quer que os Seus filhos estejam, que sejam alcançados pela Tua misericórdia. É o que nós te pedimos nesse dia e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos seguir adorando ao Senhor Jesus e eu quero mandar uma saudação ao nosso querido pastor presidente, que Deus continue abençoando o nosso pastor e a todos que lhe auxiliam nesse trabalho. E eu quero pedir a você que esteja interagindo conosco, né? Os números pelos quais você deve estar ligando para estar interagindo conosco aqui e você pode mandar junto com o seu áudio o seu nome e o local de onde você está falando. Está na sua tela aí o número 992266009. Para nós é muito importante o seu contato, nós vamos fazer o possível para estar ouvindo todas as mensagens que forem enviadas para nós ao longo de todo este programa. Amém? Meus amados irmãos, eu quero lhe convidar também para que nesse momento estejamos lendo um texto da Palavra de Deus. Se você pode nesse momento aí, dê uma pausa em suas atividades, né? Faça uso do exemplar da Bíblia Sagrada, se você tem um à sua disposição, para que possamos juntos acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que alimenta a nossa alma e que fortalece o nosso espírito, não é? É através dessa palavra que nós encontramos forças para vencer as dificuldades diárias. Eu tenho certeza que ao longo deste dia você esteve enfrentando as suas batalhas, as suas pelejas, você esteve passando por seus momentos difíceis. Claro que entre esses momentos de dificuldade você pode desfrutar também de momentos felizes, mas agora é o momento em que a sua alma será alimentada e fortalecida com a leitura da Palavra de Deus. Eu quero lhe convidar, como já disse, se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, faça uso dele. Mas se você não tem um exemplar da Bíblia, você pode usar o seu dispositivo eletrônico para acompanhar a leitura desta noite. Pode ser o seu smartphone, pode ser o seu tablet, pode ser o seu computador. E se nenhum recurso desse estiver à sua disposição, você pode também acompanhar a leitura pela tela que vai aparecer o texto para você também fazer o acompanhamento dessa leitura. E nós vamos ler nessa noite. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o evangelista Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo de número 20 ao versículo de número 27. Se você dispõe de um exemplar da Bíblia, você vai abri-la no livro ou no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Marcos, do versículo de número 9 ao versículo de número 27, que nos diz a palavra do Senhor Jesus. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Meus amados, nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra, não é? Essa palavra que nós acabamos de ler, que, como já disse, é essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos fortalece. Essa oração agora é só em gratidão a Deus pela palavra que nós acabamos de ler. Pai bendito, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra que nós estivemos lendo e que essa palavra, Senhor, lida, produza em cada um de nós o efeito esperado. É o que nós te pedimos nesse dia e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo no texto que nós estivemos lendo e, como já disse, se você pode, nesse momento, mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós estivemos lendo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 27. Esse texto que nós estivemos lendo aqui, ele também pode ser encontrado no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, e também no Evangelho, conforme escreveu Lucas. Os dois, eles tratam o assunto de uma forma mais específica, ou melhor dizendo, de uma forma mais singela, e Marcos, ele dedica um pouco mais de escrita acerca deste assunto. Esse texto trata de um pai que tinha um filho que sofria com problemas de saúde e também ele tinha um problema, além do problema de saúde físico que ele tinha, também ele sofria com um problema de saúde espiritual. E esse pai, ele já havia buscado por diversas vezes meios para que esse problema fosse resolvido. E pode-se perceber, à luz da leitura do texto, de que todos os investimentos feitos pelo pai, eles não conseguiram lograr êxito. O pai não conseguiu chegar ao seu objetivo, que era ver o seu filho curado daquele mal que lhe atormentava. E o que é que nós entendemos aqui, queridos irmãos, é que esse pai, ele busca tudo o que estava à sua disposição para que ele pudesse resolver esse problema, mas o texto diz que as tentativas elas foram frustradas, porque nada de novo havia acontecido. O texto fala também, meus amados, que ele busca até os discípulos de Jesus para que esse problema seja sanado, mas também os discípulos não puderam ajudá-lo, eles não conseguiram chegar ao ponto de decisão para que esse problema fosse resolvido. E isso traz para o pai, ali naquele momento, uma certa decepção, não é? Ele fica frustrado, decepcionado, porque ele esperava que aquele problema fosse resolvido. E, meus amados, a gente tem um pai que sofria com esse sentimento de querer ajudar o filho para que ele pudesse ter uma vida normal, igual aos outros jovens da sua época. E temos um jovem que tinha a sua vida atrapalhada, interrompida por conta desses problemas que ele enfrentava. Que, como já disse, problemas de ordem física e também problemas de ordem espiritual. E a gente sabe que Jesus, ele estava ali justamente para trazer a solução para esses dois problemas. Só que era necessário que algo fosse feito por parte do Pai e que nós vamos ver isso daqui a alguns instantes. Mas antes de chegarmos lá, eu preciso que você compreenda que nessa noite a palavra que está sendo ministrada ao seu coração é uma palavra que lhe convida a ter fé e que você possa, através dessa fé, alcançar os milagres que Deus tem reservado para a sua vida. Você que me escuta, você que está ouvindo esse programa nesta noite, você pode estar enfrentando muitas dificuldades. Você pode estar enfrentando muitos problemas. E esses problemas podem ser de ordem física, de ordem de saúde, de ordem emocional, não é? E também podem ser de ordem espiritual. O fato é que
todas as duas áreas de atuação do seu problema, elas podem trazer para você limitações, não é? Os problemas de ordem física, como de saúde e saúde emocional e etc., você certamente vai esbarrar em alguma situação que vai deixar você sem condições de resolver, vai deixar você de mãos atadas, vai deixar você sem condições de ir à frente. E quando você chega nesse limite, quando você chega nessa hora, você certamente vai se sentir desapontado, vai se sentir abandonado, vai se sentir ali sem condições de conseguir resolver. E essa situação de trazer sobre você esse sentimento de que você não consegue resolver aquele problema é uma situação que deixa você, claro, todos nós somos assim. Quando nós vamos até um certo momento e a gente não consegue chegar ao limite para que aquela situação seja resolvida, a gente fica frustrado, não é? A gente se sente ali uma pessoa que não tem condições de resolver e a gente fica trazendo sobre nós essa carga, não porque eu sou incapaz, porque eu não consigo, etc, etc. Mas tudo isso acontece para que o poder de Deus, ele apareça nessas situações, não é? Então Deus fala conosco nesta noite justamente isso. Quando os seus recursos findam, quando o seu limite chega, quando você não tem condições de resolver, é a hora exata que Deus aparece para resolver e trazer tranquilidade e trazer a solução que nós precisamos. Eu sempre tenho o costume de dizer, quando estou conversando com os amigos mais chegados, de que quando Deus aparece, é justamente na hora em que nós não temos mais nenhuma possibilidade de resolver. E aí, se nós tivéssemos sequer uma possibilidade de resolver, diríamos, mas eu participei nisso, eu tive uma influência aqui até certo ponto. Aí Deus chega na hora em que nada mais pode ser feito para que toda glória, para que todo louvor, para que toda exaltação seja exatamente dele e para ele. Quem aqui não lembra da passagem da Bíblia, do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 11, em que Jesus recebe diversas notificações. Olhe, mestre, o seu amigo Lázaro está enfermo. Olhe, mestre, a enfermidade vai levá-lo à morte. Olhe, mestre, o seu amigo morreu. E as notícias que chegavam, as notificações que chegavam até Jesus eram nesse sentido, não é? Eram nesse teor, que Lázaro estava morto, que Lázaro tinha morrido, e etc, etc. E aí acontece que Jesus deixa para chegar aonde Lázaro residia 4 dias após o seu sepultamento. E por que é que Jesus deixa para chegar lá 4 dias após? É para que todas as possibilidades humanas, elas se esgotassem, não é? Para que todo recurso humano findasse e eles tivessem exatamente a glória para dar a Jesus e não mais a ninguém. E quando Jesus chega lá e ele encontra um cenário de desolação, de incredulidade, porque quando Jesus começa a conversar com as irmãs de Lázaro, Jesus percebe que elas estavam tristes, estavam decepcionadas com Jesus, porque Jesus não havia chegado no tempo oportuno. As pessoas que conheciam o bom tratamento que Jesus e os discípulos recebiam quando estavam na aldeia de Betânia, também fazem as suas observações e dizem assim, né, entre eles nos bastidores, olha aí, quando precisava de uma acolhida, de um abraço, de um afago, de alguém que estivesse ali próximos a eles, sempre foi bem acolhido, sempre foi bem tratado, sempre foi bem recepcionado, mas na hora que precisou dele, ele não pôde estar. E certamente esses eram os comentários que estavam ali nos bastidores, e todos eles que ali estavam não tinham a menor sensibilidade para o momento que Jesus havia preparado para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ninguém dos que estavam ali, eles estavam prontos para aquela situação, porque todos os recursos haviam se esgotado, todas as possibilidades haviam ido embora e nada, humanamente falando, podia ser feito para que aquele quadro fosse revertido. E eu quero abrir um parêntese já nesta noite para dizer a você que está ouvindo, para você dizer a você que está acompanhando, é que se as suas possibilidades se esgotaram, se os seus recursos findaram, é a hora de Deus aparecer na sua vida, é a hora de Ele aparecer na sua saúde, é a hora dele aparecer no seu emprego, é a hora dele aparecer na sua família. Talvez a sua família esteja enfrentando problemas, dificuldades diversos e você já esteja dizendo, mas Senhor, como será? Como a minha vida vai ser daqui para frente? Como as coisas procederão? Como as coisas elas se encaminharão daqui para frente?
E todas essas perguntas, elas têm resposta em Jesus. Só acaba quando Jesus diz que acaba. Só finda quando Jesus diz que findou. Só é ponto final quando ele vai lá e põe o ponto final. Até que ele coloca o ponto final, a história tem sua continuidade. A história segue o seu fluxo, do jeito que ele determinou que acontecesse. Talvez as coisas que você esteja vivenciando agora não sejam as mais agradáveis, aquelas que você queria, aquelas que você tinha prazer, aquelas que você tinha vontade que ocorresse, que acontecesse do seu modo, do seu jeito, mas o fato de não estarem acontecendo do seu jeito, do seu modo, à sua maneira, não quer dizer que estejam sendo errados, que está acontecendo algo de errado, não. É simplesmente o Senhor dizendo, eu estou no controle desta situação, eu estou no domínio dessa situação e precisamos crer nisso. Você precisa crer nisso. Ouça a voz de Deus que fala ao seu coração neste dia. Você precisa crer que Deus está dominando esta situação. Mas, irmão Rafael, já fazem 4 dias, já fazem 4 meses, já fazem 4 anos, já fazem 40 anos. Não importa quanto tempo faz, não importa o tempo que necessário será. O que importa é que você saiba que Deus está no domínio, é que Deus está no controle e você não pode deixar de crer nisso. Você não pode deixar de acreditar nisso. O texto diz que Jesus chega e de forma muito paciente, ele presta toda a sua condolência, mas também atenção. Ele empresta os ouvidos para ouvir as lamentações de Marta, as lamentações de Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, teu irmão há de ressuscitar. E ela não crê na ressurreição imediata. Ela crê na ressurreição do grande e glorioso dia do Senhor. Eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia. E Jesus querendo trazer ela para perto, para aquele momento, para aquela situação, mas elas estavam ali tão cheias de sentimentos contrários que não entenderam que quem estava ali diante delas era o dono da vida, era o Senhor que tem a vida na palma da sua mão, era aquele que tem o controle sobre tudo. Elas não compreenderam isso, elas não entenderam isso e elas seguem até que Jesus pergunta àquelas meninas, àquelas mulheres, onde o puseram, onde o colocaram, onde está o corpo de Lázaro, onde o depositaram, no cemitério aqui próximo, e vamos lá, e elas vão, e no meio do caminho eu quero imaginar, o texto não diz isso, mas eu posso acreditar, imaginar, a Bíblia me permite assim, é que vão ali algumas pessoas acompanhando a Jesus, e elas vão com o mesmo sentimento de questionamentos, não é? Para quê? Jesus quer ir ao túmulo de Lázaro. Isso só vai aumentar o sofrimento das irmãs de Lázaro. Isso só vai fazê-las sofrer ainda mais. Para que Jesus quer ir lá? Para que Jesus quer chegar lá neste túmulo? Qual é a finalidade dele para isso? O que é que ele quer com isso? Onde é que isso vai levá-lo? Isso vai instigar mais o sentimento de sofrimento que há nelas. Esse sofrimento que já está já está maltratando tanto essas meninas. Para que Jesus quer isso? E quando Jesus chega lá, Jesus olha e percebe que a tampa do túmulo, como era a cultura daquela localidade, naquela época, estava lacrada com uma pedra muito pesada. Certamente a pedra pesava mais de 1000 quilos com facilidade. Jesus olha para a multidão que estava ali e diz assim, olhem, enrolem essa pedra, removam-na. Coloquem ela para o outro lado. Tirem a pedra. Essa pedra, você sabe, ela significa às vezes incredulidade, falta de fé, confiança no que Jesus pode fazer, no que Deus pode fazer. E elas observam Jesus pedindo para que a pedra seja removida. As interrogações começam a ficar na mente. Para quê? Por quê? E Jesus vai lá e diz assim, Lázaro, sai para fora, pedra removida, morto ressuscitado. Tudo é possível àquele que crê.
A Bíblia nos diz, queridos irmãos, que tanto as irmãs de Lázaro como o pai desse jovem, eles tinham o sentimento de que nós fomos até onde nós podíamos ir. Nós chegamos até onde nós pretendíamos chegar, mas não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Não conseguimos alcançar a nossa meta. Não conseguimos chegar ao ponto que era ver o milagre acontecer. Isso antes, eu falo, antes de Jesus ressuscitar Lázaro e antes de Jesus curar esse menino. Eles vão até o limite, como diz a história, mas não conseguem alcançar o objetivo. Até que esse pai, tomado pela coragem e fé, ele vai e os discípulos dizem assim: mestre, nós temos um homem aí, que ele trouxe o seu filho. Veja o que diz o capítulo 9 e o versículo de número 17. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Na verdade, quando esse pai chega e diz assim que trouxe o filho para que ele pudesse ser tratado, para que ele pudesse ser atendido, ele trouxe já com o coração dilacerado, desesperançado talvez, porque todos os seus recursos já haviam se esgotado e nada mais poderia ser feito, nada mais podia ser realizado no tocante àquele assunto, porque ele não tinha mais para onde ir. O texto diz que ele vai e, antes de fazer com que o mestre atenda, todos ali já sabiam qual era o problema. Agora a gente tem esse pai que sofria porque queria ver o seu filho sã, curado, e temos um jovem. Imagine você, jovem, que me escuta nessa noite. Você ser atacado de súbito e de repente esses ataques que vêm sobre você lançam você na água, lançam você no fogo, jogam você no chão e isso traz escoriações por todo o corpo, ferimentos. Você fica desacreditado por todos que estavam ali. As pessoas não conseguem ver em você sequer uma pessoa de prospecção, uma pessoa que vai ter um futuro. De forma alguma elas olham para você simplesmente e dizem assim: fulano é sem futuro, fulano não tem jeito, fulano vai morrer nesse estado aí, porque o espírito que atacava aquele jovem queria ceifar a vida dele. E imagine o jovem nos seus raros momentos de sobriedade. Eu acho que ele parava assim, reclinava o rosto sobre as suas pernas, baixava a cabeça e fazia as suas meditações e dizia: até quando eu vou viver nesse estado? Seria melhor para mim a morte. Seria melhor para mim o fim. Talvez você que me escute nesse momento tenha este mesmo sentimento e diga dentro de si: eu não tenho mais jeito. Talvez para mim melhor seja morrer. Talvez para mim melhor seja o deixar de existir. As pessoas ficarão mais felizes com a minha ausência. As pessoas se sentirão melhor comigo fora do campo de visão, de convivência, de relacionamento. Este é o sentimento que o adversário coloca no seu coração. Mas não é esse o sentimento que Deus quer que você tenha na sua alma. O sentimento que Deus quer que você tenha é que vai dar certo, que Jesus vai falar com você na hora certa e vai resolver o problema no momento correto. Você não pode deixar de crer nisso. Você não pode deixar de acreditar nisso. Você não pode deixar de crer que Jesus vai chegar para resolver o problema na hora certa, no momento certo. Você não pode parar de acreditar nisso. O sentimento que vem ao seu coração, esse sentimento de morte, esse sentimento de você atentar contra a sua própria vida, não é isso que Deus quer. Deus quer você feliz. Deus quer você alegre. Mas talvez você diga: mas irmão Rafael, como é que eu vou ficar feliz diante de tantas coisas difíceis que eu tenho passado? Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo. Ou seja, estejam felizes,
Por que estar feliz em meio a essas adversidades? Em outra passagem ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você não pode perder a paciência, a paz, a esperança agora. Você precisa levantar-se, erguer a cabeça, estufar o peito e dizer: eu vou em frente. Deus vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. Eu preciso seguir na minha jornada. Aquele jovem, me permita, ele, dentro dessa situação que ele estava vivendo, mas tinha alguém batalhando por ele. E é o que nós estamos fazendo aqui por você nessa noite. Batalhando para que você não esmoreça, para que você não baixe a cabeça, para que você não fique aí detido, se renda a essas dificuldades que têm se estabelecido na sua vida. Não, essa não é a vontade de Deus. As provas, elas são pedagógicas. As provações são pedagógicas, há ensinos de Deus preparados no meio dessa adversidade. E você não pode esmorecer agora. Você não pode desistir agora. A bênção está tão pertinho. Está tão perto de você. Está tão aí, próximo a você. E você não pode desistir agora. Você não pode parar agora. Você não pode fazer com que esse sentimento que você tem, ele fique para trás e esse sentimento ele coloque para trás, melhor dizendo, e você fique refém. Não. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus planejou para a sua vida. O que Deus tem para você vai além disso que você pensa. É coisa grandiosa, é coisa maravilhosa. Aquele jovem estava ali e eu posso acreditar nisso porque esses sentimentos são humanos. Eles chegam até nós inevitavelmente. Talvez você diga: mas irmão Rafael, o senhor não sabe quantas pelejas eu já enfrentei. E talvez se eu souber, muito pouco lhe ajudarei, porque pouquíssimo posso fazer por você. Mas aquele que está conosco, ele pode fazer muito mais do que você imagina. E chega o momento em que aquele homem, ele pega pela mão do seu filho e leva ele até Jesus e diz assim: mestre, esse meu filho tem um espírito mudo e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, retalha o seu corpo. Ele fica soltando espumas pela boca. Ele range os dentes. E ele vai definhando. Agora, imagine você como pai dar um depoimento desse. Imagine você como jovem ouvir o pai dizendo isso. Se você pesa isso na balança, é um mundo psicológico destruído. É um mundo espiritual abalado. É uma vida física irreconhecível, indigna. E eles continuam, dizem assim: olha, e eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. O nível da batalha era tão alto, mas tão alto, que os discípulos não conseguiram atender aquela demanda. E o homem vai lá, e não é para jogar luz negativa sobre os discípulos, é para mostrar que tem coisas que só Jesus faz. É para mostrar que tem situações que é Ele mesmo quem vai resolver, para dizer: aqui fui eu quem resolvi. Para que não haja, como eu disse lá no começo, nenhuma intervenção ou que algum coração seja tentado a dizer assim: eu participei daquele milagre. Eu tive a minha participação naquele evento, naquela libertação, naquela cura. Não, ali era algo exclusivo de Jesus. Ele disse assim: olha, os teus discípulos não puderam resolver e eu nem quero entrar no mérito disso, mestre. Eu só vim aqui trazer e mostrar a ti o meu filho. Jesus repreende a todos dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrereis ainda? Trazem-me.
toda a situação que cercava aquele ambiente, o homem que leva o filho aos discípulos, os discípulos não conseguem resolver, o povo que estava ali cercado de incredulidade e abraçados com essa incredulidade, recebem a repreensão de Jesus, mas a glória do unigênito do Pai seria visto naquele episódio. Jesus estaria aparecendo ali. Vejam o que Jesus disse, a partir do versículo 20. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, o adversário quis fazer ali a sua cena, atentar contra o jovem pela última vez. Mas aí a gente percebe que quando ele se prepara para querer fazer o seu estardalhaço pela última vez, Jesus olha para o Pai e ele diz assim: e perguntou-lhe ao Pai, quanto tempo há que lhe sucede isso? Aí o Pai responde e diz assim: desde a sua infância. Aí ele diz: olha, de vez em quando ele tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas, se tu podes, faze, realiza alguma coisa. Jesus olha para aquele homem e diz assim: poder eu posso. O problema é saber se você tem fé o suficiente para ver o milagre. E eu preciso dizer a você aqui para concluir esta reflexão: tem fé o suficiente aí para ver o milagre ser realizado? Tem fé o suficiente aí no seu coração para ver Deus operar o milagre? Se tiver fé o suficiente, você verá o milagre ser realizado. Você crê que o milagre pode ser realizado? Você crê que Jesus pode fazer? Não interessa a intensidade do problema, o nível em que o problema está. Interessa é que Jesus pergunta a você nesta noite: você crê? Você crê que isso pode acontecer? O que é que pode acontecer, irmão Rafael? Jesus chegar, resolver o problema e mostrar a glória dele para todos que estão à sua volta. Você crê? Se você crê, você vai ver o milagre acontecer. Então, neste dia, eu falo a palavra de Deus e eu tenho certeza que a palavra de Deus falou ao seu coração neste momento. Eu tenho certeza que a palavra de Deus impactou o seu coração. E qual é o impacto que essa palavra traz? Você crê? Tem fé o suficiente para você receber o milagre? Se tem fé o suficiente para receber o milagre, se prepare para receber o milagre que Deus tem reservado para a sua vida. Jesus perguntou assim ao Pai: quanto tempo faz que isso acontece? Aí Jesus disse assim, ao Pai disse: desde a sua infância. É como se Jesus estivesse dizendo assim a ele: eu vou resolver agora. Jesus sabia que Jesus é onisciente, como Deus ele é onisciente. Mas ele disse assim: eu vou resolver agora este problema. Eu vou saná-lo agora. Então você que crê, continue crendo, porque Jesus está trabalhando. Se tem fé, tem milagre. Amém? Se tem fé, tem milagre. Se tem fé, tem milagre. Guarde essa palavra. E meus amados irmãos, neste clima de adoração a Deus, de exaltação ao seu nome, nós vamos seguir adorando ao Senhor Jesus. E adorando a Ele, bendizendo o seu santo e poderoso nome, o nosso amado pastor tem escalado o nosso querido irmão Francisco para estar louvando ao Senhor Jesus. Vamos ouvir o servo de Deus adorar o glorioso nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmão Francisco. Pai do Senhor, pastor. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Deus é vida onde não tem vida. Se você está precisando dessa vida, permite que Ele entre na sua casa com vida. Glória a Jesus. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim. És o raio de luz dentre as sombras, és a sombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une aos céus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso.
na candura do meu dia a dia. O segredo total do universo. Eis o berço que embala a criança que nasce. Eis a face contente da alma remida. Eis degraus para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a vida. Esse Deus, Ele entrou com vida na minha vida. Será que você não está precisando de vida na tua vida? Convida Jesus para entrar na tua casa. Glória a Jesus. Eis a ponte que jaz sobre o abismo. Eis a fonte dos mananciais. Eis o doce marulho das águas. No deserto és recanto de paz. Tu que reina acima da morte. Eis o forte que sustenta a cruz. Eis o norte que orienta o filho. És o brilho no olhar de Jesus. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia. O segredo total do universo. Eis o berço que embala a criança que nasce. Eis a face contente da alma remida. Eis degraus para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a ponte que jaz sobre o abismo. Eis a fonte dos mananciais. Eis o doce marulho, marulho das águas. No deserto, Deus, eis recanto de paz. Tu que reina acima da morte. Eis o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho. És o brilho. És o brilho no olhar de Jesus. Aleluia, glória a Deus. No olhar de Jesus. Glória a Deus, és o brilho no olhar de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, você pode estar mandando o seu áudio, como já disse, né, o 992266009. Anote aí e mande a sua mensagem de áudio para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco teremos testemunhos dos nossos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós voltamos com alegria para continuar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus e com você até o final, se Deus assim nos permitir. Nós vamos ouvir o testemunho e depois daremos seguimento em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor para todos. Hoje estou aqui para falar que Deus, Ele realiza milagres e maravilhas. Sou Maiara, sou mãe de 2 meninos, Levi e Daniel. Levi é o meu filho caçula e hoje estou aqui para te dizer
que Deus, ele realizou um grande milagre na vida do meu pequeno. Dia 25 de outubro de 2024, Levi sofreu um acidente doméstico. Até então era um simples acidente. Ele bateu a cabeça na parede, porém Levi ele ficou com os olhos fechados, sem nenhuma reação. Levi foi encaminhado diretamente para o hospital e ao chegar no hospital, Levi foi para a UTI. Seus batimentos cardíacos não estavam bem, ele precisou ser estabilizado. Levi também precisou fazer vários exames, tomografia, ressonância, raio-x, e na segunda-feira chegou o diagnóstico. O meu filho havia sofrido 2 traumas, um em sua coluna e o outro em sua medula. Quando Levi bateu a cabeça na parede, ele fez um movimento que os médicos chamam de chicote. Então Levi, o osso de sua coluna, o osso da C1, localizado na C1, no início do seu pescoço, ele soltou. E quando ele soltou, ele comprimiu a medula do meu filho. Com isso, Levi perdeu os movimentos das pernas, perdeu a força dos movimentos dos membros superiores. O meu filho não andava, o meu filho não conseguia levar o dedo ao rosto. Começamos um clamor, começamos a orar. Eu pedi oração ao evangelista da minha congregação, o evangelista Marcelo Teles, e ele convidou toda a igreja para orar pelo meu pequeno. E eu quero te dizer que Deus, ele ouviu as minhas orações. Deus ouviu as orações da igreja. Antes de Levi receber o diagnóstico, eu contei uma história para Deus, ainda no domingo. E eu disse a Deus: Deus, o meu filho, ele é teu, Senhor. Faz um milagre na vida do meu filho. E naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação de uma irmã da minha congregação que disse que havia sonhado com uma criança caindo de um prédio e ficava uma multidão de pessoas de branco ao redor, olhando para aquela criança. E ela olhava e Deus falava com ela: você não vai orar, você não vai ver a criança, mas você vai orar pela criança. E eu estarei fazendo um grande milagre. E aquela irmã ligou para mim, me contou o seu sonho e no final ela me disse: Maiara, Deus manda te dizer que antes de Levi ser teu, Levi é do Senhor. Ou seja, a oração que eu fiz ao Senhor tinha acabado de ser confirmada. Então, em todo o processo que Levi esteve na UTI, eu confiei plenamente que Deus estava curando o meu filho. Após uma semana, Levi realizou a cirurgia, colocou pinos em seu pescoço e a cirurgia foi um sucesso. Com 2 dias, o meu filho ele voltou a andar, ainda na UTI, para a honra e para a glória do Senhor. Após 5 meses de fisioterapia, recebemos mais um diagnóstico. Levei os exames para a médica e quando a neuro leu os exames, ela olhou para mim e disse: mãe, o diagnóstico do seu filho mudou. O seu filho recuperou a força dos membros superiores e dos membros inferiores. A medula do seu filho ela foi regenerada. Olha, mãe, eu fiz a cirurgia no seu filho e coloquei o osso no lugar, mas na medula foi o Senhor que fez. Ele é um milagre. Foi um momento muito emocionante, pois a graça do Senhor, ela nos alcançou. Não porque nós merecemos, eu não mereço, meu filho não merece, mas porque Deus, ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que escuta a minha e as tuas orações. Não desista de orar. Não desista de orar, não pare de orar. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei, eu confio no Deus ao qual eu sirvo. No dia mais difícil da minha vida, o Senhor ele me ouviu. Foi um processo muito difícil. Levi passou por um processo muito difícil. Uma criança de 5 anos ficou 1 semana sobre uma maca sem poder mexer. Eu não podia colocar meu filho no colo, eu não podia abraçá-lo, porque o osso poderia perfurar a sua medula.
E se a medula do meu filho fosse perfurada, ele iria perder os movimentos total. Ele ia ficar sem se movimentar, ia ficar sobre a cama. Mas Deus, Ele não permitiu. Eu creio que Deus disse àquele osso, até aqui, não mais adiante. E o meu filho hoje, ele está 100% com a medula restaurada. O líquido da medula do meu filho está fluindo como de uma criança normal. Continue crendo. Deus, Ele é o mesmo. E Ele continua realizando milagres e maravilhas. Assim como realizou na vida do meu filho, Ele pode realizar na tua vida. Amém. Glória a Deus. Meus amados, depois de ouvirmos essa palavra poderosa em que podemos perceber que o nosso Senhor cura, cuida e zela por aqueles, não é? A Bíblia diz que Ele tem na sua mão o poder de curar. No livro dos Salmos, número 107, e o versículo 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Eu não sei qual é o problema de saúde que você pode estar enfrentando, mas eu sei que o Jesus de Nazaré, Ele cura, Ele sara toda e qualquer enfermidade. Amém? Nesse clima de crer naquilo que Jesus pode fazer, vamos seguir adorando ao Senhor Jesus. O nosso amado irmão Francisco estará louvando ao Senhor com 2 hinos. Glória a Jesus. Vamos adorar esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso. Foi das garras da morte que esse Deus me arrancou no dia 8 de julho de 2018. E Ele me trouxe nessa noite para te dizer que tem cura para a tua vida. Tem salvação no meio dos teus. Glória a Jesus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Mas no terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu via, eram os meus pedaços no chão. A minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, o coração quebrado, mas meu Jesus consertou. E Ele está indo ao teu encontro para consertar o teu coração. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Mas no terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu via, eram os meus pedaços no chão. A minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, estou aqui pra te dizer. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor.
Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, o coração quebrado, mas meu Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Eu sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, não sei calor. Eu hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, Deus me fez um oceano. A alma ferida, o coração quebrado, mas meu Jesus consertou. A alma ferida, o coração quebrado, mas Jesus consertou. A alma ferida, o coração quebrado, Jesus consertou. Ele está indo aí consertar o teu coração. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando, louvando esse Deus tremendo e maravilhoso. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que o Senhor já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas e defeitos que é de fazer dó. Deus olhar pra mim também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Declare nessa noite: mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que eu te daria por todos os benefícios que eu já recebi. O ouro do mundo não te pagaria. E como te daria o que pertence a ti, porque a minha vida é dele. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Será que é hoje que você vai tomar a sua? Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o seu carinho, também reconheço, Jesus, que eu sou fraquinho, mas eu te amo. É você dizendo pra ele que é fraquinho e ele dizendo pra você: mas eu te amo. Ele cuida da tua vida. Ei, esse Deus, ele não dorme, ele não fecha seus olhos. É aberto diretamente, focado na tua vida. Ele quer vida pra tua vida. Oh glória, aleluia, aleluia. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida ele me deu. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida, ei, a vida ele me deu. Sei que não
medita na tua mente aí, vai. Ter o seu carinho nós não merecemos, oh glória. Também reconheço você nessa noite, reconheça aí também que nós somos bem fraquinhos, mas eu te amo. Mas eu te amo. Ah, como eu amo esse Jesus. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos felizes por tudo que Deus já tem feito por nós. Agora vamos ouvir os áudios dos nossos irmãos que estão entrando em contato conosco, não é? Já temos alguns irmãos que mandaram mensagem, entre elas está a nossa irmã Bruna Rafaela. Pai do Senhor, irmã Bruna. Meu nome é Bruna Rafaela Vieira, moro Amém. em Recife, bairro Fundão. Quero agradecer pelas orações, Glória. pela oportunidade que Deus me deu, que abriu uma porta de emprego para mim. Amém. Vou fazer 37 anos. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Quero agradecer. Todos os dias eu agradeço a Deus por Ele abrir a porta de emprego para mim. Ele é maravilhoso. Ele é meu chão, meu mundo. E agradecer a Deus pela reforma da minha casa. Um ano que eu entrei no trabalho. Foi 1 ano e 5 meses que eu estou trabalhando na empresa Abre Vida. Glória. Quero agradecer por ter minha mãe, minha família. Quero agradecer por tudo que Deus está fazendo na minha vida. Agradecer a cada momento. E eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer mesmo todos os dias, Jesus. Agradecer a Deus por tudo que Ele me fez, tudo Ele está fazendo. Eu só quero agradecer a todos e muito obrigado. Amém, glória a Deus. Estivemos aí ouvindo o áudio da nossa irmã Bruna, que está agradecendo pelo emprego, pelo cuidado do Senhor. E é interessante dizer isso a você também nessa noite, não é? Muitos de nós pedimos a Deus que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, e Ele tem feito isso. Mas é interessante fazer o que a nossa amada irmã fez, agradecer por aquilo que já recebemos. Ela revela aí a sua alegria em poder estar empregada, em poder ter uma vida mais confortável, e tudo isso é o cuidado de Deus revelado sobre o seu povo. E meus amados, vamos seguir ouvindo os áudios, e agora temos a nossa irmã Márcia, de Boa Viagem, aqui no Recife. Pai do Senhor, irmã Márcia, vamos ouvir o áudio da serva de Deus. Paz do Senhor, me chamo Márcia, Amém. sou de Boa Viagem. Peço oração pela minha família, pela minha casa, pela minha vida espiritual, para que o Senhor venha me batizar com o Espírito Santo, Deus dois espirituais. Peço oração também pelo meu esposo, que não é evangélico. Oração pela minha casa, pelos meus pais, a vida das minhas irmãs, minha irmã, o esposo dela também não é evangélico. Peço oração também pelos meus sogros, para que Jesus venha abençoar, fazer sua vontade, para que eles venham servir também ao Senhor e sentir que Jesus é bom, que é maravilhoso, que não somos nada sem Ele. Peço também um conselho para que eu tenha que fazer, que o Senhor me dê sabedoria no meu casamento. Eu ainda não sou casada no papel, mas eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Jesus faz. Eu creio que Jesus é quem faz. Amém? Obrigada. Amém. A nossa irmã Márcia esteve participando conosco aí, mandando o seu áudio. E para a nossa amada irmã que pediu para que nós pudéssemos dar uma palavra, eu quero deixar para ela um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida, não é? Quando nós nos sentimos nesse momento de estar encurralados, sem saber o que fazer, querendo uma orientação, a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus a orientação e guardar o nosso coração das más decisões. Então, que Deus lhe ajude, que Deus lhe guarde, que a senhora possa tomar a decisão certa, na hora certa e fazer aquilo de acordo com aquilo que está na vontade de Deus. Amém, meus amados irmãos? Ainda temos mais um irmão que mandou a sua mensagem de áudio para nós e a nossa irmã Aureni Silvestre, de Igaraçu. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Eu sou Amém. daqui de Igaraçu, faço parte do Templo Central e venho pedir oração por umas dores que eu estou sentindo muito forte nas minhas costas, dores fortíssimas, mais de 2 meses, já tenho ido para o médico, mas a medicação não tem feito efeito. Hoje mesmo estou saindo para voltar ao médico e eu peço oração, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar pela nossa irmã Aureni. E eu quero deixar para ela, meus amados irmãos, um versículo que está na carta, na epístola que Pedro escreveu. Eu sempre gosto de deixar esse versículo para os nossos amados irmãos. Capítulo 5 e o versículo de número 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, irmã Aureni, descanse no Senhor e tudo acontecerá dentro da vontade de Deus. E temos mais um irmão que mandou sua mensagem para nós, e desta vez é o nosso amado irmão Rildo Damasceno. Peço oração para que Deus me cure de uma dor constante que eu sinto nas minhas pernas. Somente Deus abençoe. Amém. Nosso amado irmão Rildo, pede para que Deus o cure das enfermidade que tem nas suas pernas. E eu quero deixar para o meu amado irmão Isaías, capítulo 41, e o versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, irmão Rildo? Descanse no Senhor e tenha certeza que Deus fará o melhor para a sua vida, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Temos mais um áudio para ouvir nesta noite. Vamos ouvir a nossa irmã Erenilda, de Abreu e Lima. Meu nome é Erenilda, de Abreu e Lima. Agradeço a Deus por esse programa, assisto todas as noites. É uma bênção no nosso lar. Desde já peço oração por toda a minha família, meus netos e por uma prima que eu tenho, se chama Nena, e seu pai, meu tio, Miguel. Agradeço as orações, as intercessões. Já tenho recebido vitórias através das vossas orações. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Erenilda e a todos os ouvintes aí em Abreu Lima, que o Senhor abençoe a todos e cubra a todos com ricas e poderosas bênçãos dos céus. Para minha amada irmã Erenilda, eu quero deixar um texto que está no livro dos Salmos, de número 121, que diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O verso 2 nos diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Temos mais um áudio para ouvir nessa noite. Vamos ouvir o áudio da nossa irmã Élida, de Ouro Preto. Fale, Senhor, igreja. Amém. Pague, Senhor, pastor, peço oração. Amém. Por mim, Élida, pela minha família. Peço e orem por mim, pois eu estou passando uma tribulação muito grande na minha casa. Peço oração por mim, pelos meus filhos, pela minha casa, que o inimigo está tentando contra a vida da minha família. E eu moro na localidade de Ouro Preto, aqui em Olinda. Então eu peço à igreja que orem por mim. Sempre assisto o programa, sempre estou assistindo, estou orando. Sou afastada, não sou mais evangélica, mas estou afastada, mas conheço a palavra. Então eu peço a vocês, de coração, que vocês orem
pela minha família e por mim. Fiquem na paz. Obrigada. Desde já agradeço. Amém. E para a Hélida, não é? Os irmãos perceberam que ela fez o seu pedido de oração para que o Senhor lhe ajudasse nas diversas áreas da sua vida. Mas eu preciso dizer a Hélida nesta noite. Hélida, como você mesmo disse no seu áudio, não é? Que você conhece a verdade, é uma pessoa que está distante dos caminhos do Senhor e você precisa retornar o mais rápido possível. E para a sua meditação, quero deixar um texto que está no livro dos Salmos, de número 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, partindo do princípio da entrega, você vai desfrutar de todo o cuidado que Deus tem reservado para a sua vida. Você só precisa voltar à casa do Pai. Tem um hino que diz assim: eu vou voltar à casa do Pai, eu quero o favor da casa de meu Pai, o calor, o aconchego, aquele sentimento de estar acolhido, protegido, porque é essa a sensação que temos quando estamos dentro da casa do Pai. Então você, minha amiga Hélida, eu tenho certeza absoluta que você, como já disse, também, repito, conhece a verdade. Então, faça essa decisão de retorno o mais rápido que você puder. Amém? 992266009. Esse é o número para o qual você vai mandar sua mensagem de áudio e nós vamos aqui estar ouvindo ela dentro da medida do possível, é claro. E nós vamos seguir ouvindo, né? Temos mais um áudio para ouvir. Agora, o nosso amado irmão Jonas, que está em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Eu sou o Jonas, faço parte da área 14, moro aqui em Prazeres e venho fazer um pedido de oração para que os irmãos orem por mim, para que o Senhor me ajude, me dê vitória e me dê vitória em tudo. E Deus abençoe a Rede Brasil e ao programa Fala ao Coração. Amém. Deus abençoe o senhor, irmão Jonas. E o Deus Fala ao Coração está aqui para isso, para ouvir a sua mensagem e interagir com o senhor. Saudação a todos os irmãos aí em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, a todos os ouvintes do Deus Fala ao Coração. Amém? Vamos ouvir mais um áudio. Agora temos a nossa irmã Ana Carla, que está na cidade em Caruaru. A paz do Senhor, me chamo Ana Carla, sobre Caruaru. Gostaria de pedir a oração de vocês, para que Deus possa entrar na minha causa, me dá vitória. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora eu quero mandar para minha irmã Ana Carla em Caruaru, saudação a todos os ouvintes aí em Caruaru, a todos que estão acompanhando a programação e também para a irmã Ana Carla, não é, que mandou a sua mensagem. Eu quero deixar para ela um texto que está no livro dos Salmos, de número 46 e o versículo de número 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E agora, meus amados irmãos, vamos ouvir a nossa última mensagem de áudio dessa noite. E para você que não teve a sua mensagem divulgada aqui, não precisa ficar preocupado. Nós vamos ter oportunidade de ouvi-la em outro dia. Amém? E hoje, a nossa irmã Nádja, de Águas Compridas. Paz do Senhor. Amém. Me chamo Nádja, moro em Águas Compridas. Venho pedir oração para o meu netinho João Guilherme, que está com pneumonia. E a última palavra é do Senhor, não dos médicos. Desde quarta-feira, João se encontra tendo febre muito alta, mas Deus bota a mão até aquele limite. E eu creio que Deus já está fazendo a obra. Meu pedido de oração é por ele, João Guilherme. Ele mora aqui em Parque Aurora e eu moro em Águas Compridas. Vamos orar pelo pedido que a nossa irmã fez e eu quero deixar para ela e para a pessoa que ela fez o pedido, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus queridos irmãos, perceberam que foram muitas pessoas que fizeram seus pedidos de oração, também agradecimentos, mas agora eu quero convidar você, se você puder aí, dê uma pausazinha nas suas atividades e vamos orar por todos esses que fizeram o seu pedido de oração, não é? Deus conhece cada causa, Deus conhece cada necessidade, Deus conhece cada um que está fazendo o pedido
e nós não temos como alcançá-los fisicamente, mas nós temos como ir até onde você está através das orações. Eu convido você para que nesse momento nós façamos juntos uma oração por todos, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Ti damos graças, Senhor, rendemos a Ti honra, glória e louvor por esse grandioso privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui. Nesse momento, Pai, nós pedimos uma bênção especial sobre os Teus filhos, ó Deus, que fizeram o seu pedido de oração, que estiveram rogando, que estiveram clamando, que estiveram pedindo. Tu sabes, ó Pai, quais são as necessidades. Tu sabes quais são os desejos. Tu sabes, ó Deus, do que eles precisam. E o nosso pedido a Ti agora, Senhor, é que eles sejam atendidos em suas necessidades. Aqueles que pedem, ó Pai, por harmonia na família, que sejam atendidos. Aqueles que pedem por saúde. Aqueles que pedem, Senhor, por porta de emprego. Aqueles que pedem, Senhor, por estabilidade emocional. Aqueles que pedem por saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Que todos sejam atendidos de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Nós cremos que Tu estarás ouvindo e atendendo os Teus servos, os Teus filhos. Élida, Senhor, que não Te aceitou ainda como Salvador, que já conheceu a verdade, que já esteve Te servindo, mas que hoje está afastado dos Teus caminhos. Que o Senhor ajude, que o Senhor faça com que ela tenha de novo o desejo de Te servir e volte aos Teus caminhos. Ó Pai amado, eu Te apresento a todos que fizeram seus pedidos. Atende os Teus servos, ó Pai. É o que eu Te peço nesse momento e já Te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é com muita alegria que chegamos ao final deste programa. E eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, você foi impactado pela palavra, você foi impactado pelos louvores. Deus esteve falando ao seu coração, assim como falou ao meu. E eu agradeço a Deus pela sua audiência, agradeço a Deus pela sua participação e vamos juntos até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um Deus Fala ao Coração. E eu tenho certeza que assim como Deus esteve falando comigo, falou com você. E vamos juntos até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E vamos encerrar esse culto, esse programa, adorando a Deus assim como nós começamos. E o nosso irmão Francisco estará louvando ao Senhor Jesus com mais um hino. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus, Ele é grande. Esse Deus, Ele é grande. Você não está entendendo. Ele é grande, oh glória. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha d'árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Existe outro Deus tão grande assim, grande, o Senhor é grande,
da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha d'árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, o meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, diga que Ele é grande nessa noite. O meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus